Senhor e na força do braço dele. Então, hoje, quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020, agora às 10 horas e 5 minutinhos. Hoje, dia de consulta, então estamos fazendo aqui da rua nosso programa, mas juntinhos aí nós queremos desfrutar deste tempo muito precioso. A temperatura aqui em Tu, onde era a consulta, nós estamos com 22 graus, está realmente muito quente. Então, à medida que você for entrando por aí, você vai colocando também a temperatura da tua cidade. Essa semana temos falado com alguns queridos aí que têm nos abençoado tanto em relação à obra missionária. E hoje nós vamos falar com o pastor Valdemir, conhecido como Dema, que é um grande amigo, um grande parceiro. Durante muito tempo ele ficou lá na República Centro-Africana, teve a sua experiência de missões, ele vai compartilhar conosco aí como que foi os seus desafios e as suas grandes lutas. Então, bom dia para você de perto, bom dia para você de longe. Então, nessa correria nós tivemos que improvisar um lugar que Deus preparou para nós aqui, podemos realizar aí este nosso café com coragem. O médico atrasou, mas nós não podemos parar, então segue-se a nossa vida. Então, bom dia para você de perto, bom dia para você de longe. Espero que você tenha preparado aí também o seu cafezinho para que juntos aqui possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, hein? Hoje vamos dividir toda essa nossa correria com vocês aí, mas que bom, né? Nosso programa sendo aqui diretamente de Itu. Nós vamos com muita coragem hoje desenvolver nosso trabalho aqui nessa cidade preciosa de Itu. Como tinha consulta médica e atrasou, correria, arrumamos aqui um lugar para tomar um café e junto com vocês nós ouvimos o pastor Dema, que eu tenho certeza absoluta, a experiência dele vai ajudar demais na vida de vocês. Então, vamos juntos aí em vitória, no nome precioso e maravilhoso de Jesus. Eu não posso nem demorar muito, porque precisamos aproveitar ao máximo aqui que o pastor Dema tem para nossa vida. Então, deixa eu convidar ele para participar conosco aqui. Olha aí, essa figura preciosa aí. Pastor Dema, como é que o senhor está? Como é que está a Analisa? Como é que anda a turma por aí? Boa, estamos bem, graças a Deus, é um prazer, é uma alegria poder estar aqui com vocês, compartilhar e contribuir e participar dessa programação que estou conhecendo agora, parece muito interessante, né? O café aí na rua, onde tá. Mas estamos felizes, estamos bem, graças a Deus. Nós estamos em Brasília, já vai fazer 4 anos que estamos em Brasília, estamos bem e é bom estar com vocês aqui nessa manhã. Pastor Dema, fala para nós aqui, para essa turma preciosa aqui, que está te conhecendo hoje, que vão te conhecer hoje, né? Tem um grupo que sempre participa conosco para te conhecer. Como que iniciou o teu chamado missionário, a vocação, e como foi a sua trajetória até a chegada lá à República Centro-Africana? Só para mim me situar, nós vamos estarmos juntos até que horas a gente vai estar junto, compartilhando? Só para mim me organizar o tempo. Nós vamos ficar juntos até às 11 horas. Ok. Beleza, então. Bem, você falou do chamado, né? Compartilhar o chamado. Eu sou bem do sertão da Bahia, né? Lá no sertão da Bahia. E assim que eu me converti em 84, Deus colocou no meu coração. Estão me ouvindo bem aí? Lá no sertão da Bahia, quando eu me converti, e logo comecei a trabalhar com jovens e Deus me chamou para a obra missionária, pelo menos por um tempo, né? E aí, depois disso, eu vim para o seminário em Campinas me preparar. E durante 8 anos a gente passou se preparando, né? Estudando
e Deus foi direcionando e falando qual lugar Ele gostaria que eu passasse um tempo como missionário. E essa descoberta e essa orientação de Deus, por algumas maneiras, né? Não sei se você gostaria que eu falasse como Deus me direcionou o chamado, tudo isso, mais por cima. Estou ouvindo, não. Ah, agora acho que voltou. Não, acho que seria bom você falar todo o seu trajeto, como Deus te chamou, como Ele deu a direção. Pode ficar à vontade. Certo. Então, aí depois desse tempo, né, Deus me chamou para ir para alguma nação que não seria o Brasil, para trabalhar em alguma nação que não seria o Brasil. Mas aí a gente inexperiente não sabia para qual nação, tantas nações do mundo, qual nação. E aí Deus foi me direcionando através de oração, através de conversa com líderes, a importância da gente conversar com nossos líderes, né, os nossos pastores. Deus foi me direcionando e Deus me mostrou que Ele queria que eu tivesse um tempo na África. E a gente foi verificar que a África é um continente de 50 nações e tem predominância de 5 línguas, né, o francês, o inglês, o português e o árabe, né, fora as mais de 3 milhões de milhas de línguas nativas. Então, e aí a gente foi orando qual seria a nação. E aí Deus mostrou em oração como uma visão, depois em sonho, que Ele queria no centro da África. Mas no centro da África também tem várias nações. Então, por fim, eu me lembro que em um estudo, em um retiro, é que como se Deus tivesse selecionado tantas 5 nações, das 2 ele escolheu, digamos aí, 47. E aí, dessas 5 nações, a gente começou a orar, e uma vez, numa conversa com o missionário Lacherik, ele falou para mim da República Centro-Africana, e ele falou das necessidades daquele país. Então, naquela época, naquele retiro, naquele momento, eu entendi que Deus estava me direcionando, depois de 55 nações, depois de oração, depois dessas 5 nações, que o último, eu entendi que Deus estava me direcionando para aquela nação, que era a República Centro-Africana, uma nação que fica no coração da África, língua francesa. E aí, a partir daí, a gente foi estudar o francês. Como você sabe, a gente estudou francês aqui, depois fomos estudar francês na França, moramos um tempo na França para aperfeiçoar o francês, uma vez que lá a língua é francesa. E depois de todo esse tempo, chegamos na África. Só que ao chegar lá, nós deparamos com a nação que tinha 34 línguas nativas. Cada tribo tinha uma língua. Então, assim, uma nação de 34 línguas, fora o francês. E as duas mais faladas naquela época seriam o Sango e o Baia. E aí nós fomos aprender um pouco, pelo menos, além do francês, para comunicar, digamos assim, com um grupo menor, 10, 15% que falava francês. Nós tivemos que aprender o Sango, né, que hoje eu não lembro mais nada, a não ser Bararati, né, ainda canta alguns cânticos em Sango, né, por exemplo, Grandioso Eu Sou. Eu lembro ainda o refrão que fala assim: Bisalabi asuki sukila utazapa utazapa Bisalabi asuki sukila utazapa utazapa, que então me ama, eu canto a ti, Senhor. Glorioso és tu, glorioso és tu. Então minha
o meu canto a ti, Senhor. Senhor. Então, é esse refrão que eu ainda lembro, mas praticamente eu perdi todo o sangue, né? O francês eu já perdi uns 20%, ainda falo, mas não como antes. A Ana fala bem ainda, bem mais do que eu, ela continuou estudando. Enfim, nós fomos para a África Central, República Africana, ficamos lá 3 anos, desenvolvemos um trabalho na área da saúde. Eu sou enfermeiro padrão, a Ana é bióloga. Também demos aula numa escola de teologia, preparamos líderes nativos, tanto na área da saúde, como na área de líderes da igreja, né? Então, trabalhamos durante esse tempo, preparamos líderes, agentes de saúde e também líderes na área da igreja para trabalhar naquela região. E a nossa experiência lá foi muito enriquecedora, a nossa experiência foi muito boa, passamos por momentos difíceis, mas assim, enfim, desenvolvemos um trabalho que eu creio que alegra o nosso coração e o coração de Deus. É isso aí. Não estou te ouvindo, não. Ah, agora voltou. Agora voltou. Tá me ouvindo? Eu não estou Tá te me ouvindo ouvindo, agora? não, Altair. Não estou te ouvindo, não. Voltou aí agora. Esse voltou. Eu não estou te Voltou? ouvindo, não estou te ouvindo, não. Deixa eu tirar aqui. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? O seu microfone está fechado. Vê se tá me ouvindo. Mostrou na telinha que o seu fone está fechado. Eu não estou te ouvindo. Não, não está me ouvindo? Deixa eu ver. Está me ouvindo agora? O seu microfone está fechado. Vê se está me ouvindo agora, porque eu estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Está me ouvindo? Está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Está me ouvindo agora? Não está? Mas está mostrando que o seu microfone está fechado. E eu não estou te ouvindo. Está fechado o seu microfone. Eu estou ouvindo daqui. Está me ouvindo? Está me ouvindo agora? Agora estou ouvindo. Que seu microfone estava fechado, estava mostrando daqui. Ah, tive que sair e voltar. Uhum. Ok. Demi, então compartilha conosco. Tem umas experiências que você contou para nós na sala de aula, lá quando deu aula, você vai contar depois no final. Mas eu queria que você compartilhasse conosco uma palavra daquilo que Deus tem colocado no teu coração para esses dias de pandemia, mês de setembro de missões, enfim. Compartilha conosco aí uma devocional aí daquilo que Deus colocou no teu coração. Beleza, beleza. Alguém diz que é fantástico ver as estrelas nos seus devidos lugares. Alguém diz que é um milagre ver os planetas todos bem. E suspenso no espaço, que é um milagre. Mas quando Cristo deixou o trono da graça e veio até nós, foi o maior ato de amor que a história já pôde registrar. E é por esse amor que nós estamos aqui. É por esse amor que nós fazemos o que nós fazemos. E tem um texto em Romanos 13, eu gosto. Romanos 13, a partir do versículo
que fala assim, eu vou ler, tá bom? Romanos 13, tá me ouvindo? 8 fala assim, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem o próximo tem cumprido a lei, pois isto é. Aí ele fala, não adulterará, não matará e tal, tal. Tudo nessa palavra se cumpre. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, nesse texto, Paulo diz, Paulo fala, Paulo nos orienta a importância de amar o próximo. A lei, de certa forma, não era justa, mas era justa, mas os judeus o tornaram ela legalista, tradicionais e criaram tradições, muitas vezes com o objetivo de beneficiar a si próprio. Havia muitas práticas ilegais camufladas para beneficiar apenas o sacerdote. Muitas vezes os líderes exigiam coisas das pessoas, mas eles mesmos não praticavam. As coisas passavam a ser menos importantes a cada dia mais. E aplicando a lei na justiça, nós vamos ver a cada dia a diferença da prática do amor em Cristo, em Paulo, enfim. Jesus chega ensinando a lei, vivendo a lei, mostrando a lei, mas de uma maneira diferente. E ele começa a agir diferente. Jesus passa a valorizar mais as pessoas do que as coisas. Era o contrário do que os sacerdotes, do que os judeus faziam. Ama e você gostar das coisas. As coisas que Paulo diz nesse texto, e nesse momento de pandemia, de missões, ele fala: eu sou o mais devedor em relação ao amor. Eu tenho uma dívida em relação ao amor para com Cristo. Essa dívida não acaba. Paulo diz: o único dever meu, a única coisa que eu tenho para com todos é o dever do amor. Só isso que eu devo, só isso. Amar ao próximo. E aí se resume praticamente todas as coisas, porque nesses dias de pandemia e de missões, se nós não amarmos o próximo, nós não temos como fazer nada. E foi esse amor que levou Deus a enviar o seu Filho e a pagar um alto preço na cruz. Quem ama o próximo cumpre a lei, mas quem ama o próximo também desenvolve trabalhos e atitudes. Quem é o próximo? É o nosso amigo, mas o próximo é aquele que necessita. Devemos permitir que Deus trabalhe em nós de forma que nós possamos amar o próximo e ajudar nas suas necessidades. Amar é o nosso maior dever. E prova o seu amor para conosco, Romanos 5:5. Deus prova o seu amor para conosco. Como que ele prova? Enviando o seu filho, o seu único filho. É a maneira que ele provou. Nós devemos sempre desejar, buscar e fazer o bem ao próximo. É claro que não é fácil a gente ter esse entendimento de amar o próximo como a si mesmo. Geralmente nós somos egoístas e pensamos só em nós. É como diz Romanos 10, lá no texto clássico de missões. É como enviarei, como pregarei, como fazer isso? Se ninguém for, se ninguém pregar, se ninguém falar. Mas também tem uma máxima que nós podemos dizer e acrescentar nesse texto: como enviaremos se não há contribuição? Como enviaremos se nós achamos, se nós contribuirmos, vai faltar para nós? Então, por quê? Porque falta essa necessidade, essa compreensão do amor. Nessas missões, nós devemos lembrar que os missionários cruzaram os oceanos
Muitos morreram para chegar até aqui, deixaram as suas nações e viviam muito bem, como os suecos, como os americanos, para chegar até aqui, para falar do amor de Cristo para nós. Quem ama, se importa. Quem ama, cuida. Quem ama, perdoa. Quem ama, ajuda. Devemos buscar esse amor e pedir a Deus para que exercite esse amor que foi derramado em nossos corações. O amor foi derramado em nossos corações quando nós aceitamos Jesus. Então, nós precisamos buscar uma forma de exercitar esse amor que já foi derramado em nosso coração pelo próximo, por Deus. Se amarmos a Deus, amamos o pecador, amamos o próximo. Se amamos o próximo, nós temos uma preocupação maior em levar a mensagem do Senhor, a mensagem de libertação, a mensagem de salvação para todas as pessoas. Essa é uma recomendação do apóstolo Paulo para os últimos tempos, e é interessante, é uma recomendação para os últimos tempos, de amar. Amai, pois, o fim é próximo, ele coloca. Amai, pois, é necessário que vivamos de uma maneira digna e buscamos amar o próximo, relacionar bem e fazer o bem, porque o fim está próximo. E isso ele diz para Timóteo. Ele diz para Timóteo, quando nós lemos em 2 Timóteo 3:1, ele diz assim, rapidamente, 2 Timóteo 3:1, ele diz, olha o que ele diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, ingratos e tudo mais, ele começa a colocar. Nos últimos tempos, nós estamos vivendo esses últimos tempos, nós estamos vivendo esses últimos dias, nós estamos vivendo. Por isso, a necessidade de exercitar esse amor que está em nosso coração, exercitar esse amor que está derramado em nosso coração pelo outro, pelo próximo, pelo necessitado, por aquele que não conhece. Nós devemos fazer todas essas formas de ações sociais e tudo, mas é melhor você entrar no reino do céu magro e com fome do que ficar por fora gordo e ficar fora dele. Por isso, devemos buscar desenvolver esse amor. E nós observamos que estamos no fim dos tempos, porque nós podemos observar, por exemplo, na política, podemos observar na religião, podemos observar na natureza, podemos observar na ciência. Todos esses sinais mostram. Daniel diz que no final dos tempos a ciência se multiplicaria. Veja, por exemplo, o desenvolvimento da ciência nas redes sociais, das coisas que acontecem. Isso é uma prova que estamos no fim dos tempos. Por isso nós precisamos amar as pessoas. Nós estamos nas últimas horas. Precisamos despertar do sono no qual nós estamos vivendo. Ele diz que estamos no começo do fim, mas parece que nós estamos meio despercebidos. Nós precisamos despertar da sonolência espiritual, da apatia espiritual, da negligência espiritual. Nós estamos vivendo já aí há quase 60, 70 anos o esfriamento espiritual, infelizmente, de Mateus 24:12, lembra? 12 diz que ao passar o final dos tempos, o amor de quase todos se esfriaria. Depois você lê lá Mateus 24:12. Então nós estamos vivendo esse esfriamento espiritual. As pessoas frias, a igreja fria, as pessoas querem viver um evangelho nominal, apenas de religiosidade, porque nós estamos vivendo esse esfriamento espiritual. Desperta. A nossa salvação está mais próxima a cada dia que nós passamos o tempo. Estamos mais próximos da salvação completa do que quando nós aceitamos Jesus. Estamos próximos a encontrar o nosso Senhor e Ele está vindo. Todos os sinais mostram que Jesus está voltando. Por isso é necessário exercitar esse amor que está derramado em nosso coração. Amar ao próximo, para que nós possamos fazer a obra missionária.
A obra missionária começa em casa, a obra missionária começa com o nosso vizinho, na nossa rua, no nosso bairro. Não é só na África, onde eu fui, não é só na Ásia, na Índia ou qualquer outro lugar. Mas começa na nossa casa. Estamos nas últimas horas. Por isso nós precisamos buscar uma forma de exercitar esse amor. E verificar se nós não estamos, se você ou eu não estamos no esfriamento de Mateus 24:12. O amor de quase todos se esfriaria. Quando você vê alguém que não está desejoso, animado para ler a Bíblia, ele está no esfriamento. Não está desejoso para ir na igreja, ele está no esfriamento. Ânimo para fazer a obra do Senhor, ele está no esfriamento espiritual. Então nós precisamos diagnosticar, né? Eu fiz um estudo e apresentei para a igreja 13 sinais de esfriamento espiritual na vida das pessoas e distribuí para toda a igreja escrito, para que eles pudessem fazer o diagnóstico. Por isso, irmãos, durante esse tempo de pandemia, muita gente sofrendo, muita gente desempregada, muita gente morrendo, muitos sem conhecer a Jesus, é necessário que nós despertamos. Despojai-vos das obras das trevas. A noite está quase chegando. A corrupção está aumentando. Paulo se refere ao nosso presente, mas também ele busca mostrar a escura noite que está se aproximando. Que as trevas, a escuridão espiritual. Por isso aí nós entramos também e verificamos a questão dos remanescentes. Aqueles que, mesmo com o aumento do esfriamento, mas tem os remanescentes, aqueles que buscam, aqueles que oram, aqueles que não deixam a peteca cair, aqueles que estão a cada dia diante do Senhor em consagração. São os remanescentes. O tempo que nós estamos tendo, o tempo que está sendo usado a cada dia para Jesus, no geral, tem se diminuído. O pecado tem se aumentado, tem se alastrado. A ignorância em relação à vida com Deus, nas informidades daquilo que tem acontecido, as pessoas estão a cada dia sendo menos humanas. Por quê? Porque o esfriamento tem se aumentado a cada dia. A noite está aproximando no sentido de estar chegando o fim dos tempos. E nós precisamos que esse amor, meus irmãos, seja despertado ainda mais. Ele diz ainda no texto, andai, comportai dignamente. Se você seguir ler o texto lá, andai dignamente da vocação que foste chamados. O verbo andar traz uma ação contínua, um hábito de a cada dia você buscar Deus, você exercitar esse amor. Paulo gostava muito de metáfora, usou mais de 30 metáforas, né, em relação às suas cartas. Então, o verbo cumprir, andar dignamente da vocação que foi chamado, andar em novidade de vida, andar com clareza, andar honestamente, andar no Espírito, andar em verdade, andar em honra, com a cabeça erguida, com a consciência limpa, para que esse amor seja exercitado. Andai, caminhai, observai todo o princípio, toda a lei, toda a ética cristã, mas que tudo isso seja em amor, que esse amor seja despertado. Quando nós lemos Coríntios 13, lá, o clássico do amor, ainda que eu fizesse isso, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, ainda que eu distribuísse tudo, mas se não houvesse amor, nada disso valeria. Ainda que eu fizesse todas as coisas, mas se não fosse baseado no amor, nada valeria. Por isso, meus irmãos, a importância de exercitar o amor derramado em nosso coração, porque só através do amor nós podemos fazer alguma coisa, nós podemos fazer missões, nós podemos cuidar do próximo, nós podemos ser menos egoísta, nós podemos ser menos egocêntrico, existando esse amor derramado em nosso coração. E por fim, ele diz: revistai-vos do Senhor Jesus
e das forças do seu amor, das armas do seu amor. No versículo 14, naquela sequência lá, luta contra o mal precisa de preparação. Os poderes das trevas atacam sem parar. Os poderes das trevas atacam sem parar. Efésios 6, 10 e 12 fala lá. Tessalonicenses 5 fala: buscai cada dia a natureza de Cristo. Buscai cada dia todos amparados na força do seu poder, para que possamos a cada dia, meus irmãos, desenvolver, levar essa mensagem de salvação a todos os povos e todas as nações. Se Jesus habita em nossos corações, estamos, envolvemos, amamos o Senhor Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. Mas nessa manhã, a mensagem principal que eu quero deixar para vocês, meus irmãos e amigos, é exercitar o amor derramado em nossos corações para que nós possamos praticar as boas obras e para que possamos avançar em honra a cada dia, buscar o Senhor, estar próximo do Senhor. As portas estão abertas, Jesus está às portas, por isso a grande necessidade de amar o próximo todo o tempo. Mas para isso é necessário que o amor seja exercitado em nossos corações. Que Deus possa abençoar todos vocês que estão nos ouvindo e pensam, desenvolvei, exercitai o amor derramado em nossos corações. Romanos 5:5. E por último, que nós possamos a cada dia sermos gratos, sermos agradecidos ao Senhor, que possa despertar em nós o sentimento de gratidão por quem é o Senhor, pelo que Ele fez por nós, pelo que Ele é, que nós sejamos mais gratos ao Senhor. Nós vemos também muita ingratidão no meio do povo de Deus. Precisamos, meus queridos, agradecer todo dia, todo o tempo, por tudo que o Senhor tem feito por nós e, acima de tudo, pela tão grande salvação. Agradecer ao Senhor todo dia. Ame e seja grato ao Senhor todo o tempo. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Amém, meu querido. Deus abençoe. Acho que agora tá dando para ouvir, né? Sim, está dando para ouvir, para quando Amém. está aberto. Amém, amém. Que bênção, palavra muito preciosa, rica demais, com certeza vem aumentar. O nosso objetivo aqui é aumentar a nossa imunidade espiritual e emocional. E as experiências, as palavras que vocês já tiveram sempre nos ajudam muito. Agora, Dema, eu queria que você contasse para esses queridos aqui, naquela chegada que você chegou lá, na chegada lá na República Centro-Africana, e quando foram mostrar a tua casa lá. E vocês foram conhecer a casa onde ia morar, e você lembra bem que tinha lá um convidado na casa, e vocês tiveram que convidar um nativo para ajudar a tirar aquele convidado lá. Você lembra bem disso, não? Sim, na verdade, será muitos convidados que tinha lá, né? Quando a gente chegou, quando nós chegamos lá e mostrou a nossa casa, você que sai de São Paulo, né, para ir para uma aldeia, vai para uma aldeia no centro do continente africano, e quando você desce naquela floresta, naquele lugar, e você chega numa casa que você vai morar, você encontra alguns bichos dentro, e isso realmente assusta, né? Isso realmente não é fácil. Desde cobra, rato e outras coisas que você encontra, isso realmente é muito triste, é espantoso. Mas Deus deu graça para a gente. Deus deu graça, Deus deu estrutura para a gente ficar naquele lugar e para chamar as pessoas para poder nos ajudar, cuidar, limpar, dar outra visão. Isso foi muito importante para nós.
Essa foi uma das experiências que a gente teve lá. Mas a gente teve uma experiência, eu tive uma experiência também muito interessante lá, porque lá eu joguei bola, né, e quase fui profissional, e eu queria fazer um campinho de futebol lá, né, queria fazer um campinho de futebol, só que no lugar que era mais assentado, que tinha que fazer esse campo de futebol, tinha uma árvore grande, e nessa árvore era onde reunia o pessoal que sacrificava criança da magia negra. E isso era muito forte. E aí, quando eu pedi o pessoal para poder derrubar a árvore, falou, não, ninguém mexe naquela árvore, não. Lá quem reúne é os líderes lá. Se você mexer naquilo lá, meu filho, uma semana eles mandam te matar. Aí eu falei, mas eu preciso fazer isso, né? É o campinho de futebol, é uma maneira também de conseguir reunir as pessoas. Era um veículo, era uma mania, era uma forma, uma estratégia para você reunir pessoas. Mas, enfim, eu não encontrei ninguém para bar naquela. Todo mundo tinha medo de tocar naquilo ali, com medo, porque outros e as pessoas morreram, né? Até que veio uma pessoa de outra região com um trator que estava passando lá. Aí ele não sabia da história, não era muito de lá. Eu falei, eu preciso que você derruba aquela árvore para mim. Mas aí algumas pessoas chegaram para ele, ó, não faz isso não, porque aqui é assim, assim, é assado, tal, tal. Enfim, depois de muita conversa, ele falou, pastor Demar, não posso mexer lá não, as pessoas falaram que você tocar ali, os caras mandam te matar. Eu falei, não, vamos arriscar, vamos crer no Senhor e tal, né? Enfim, eu mandei derrubar a árvore e comecei a fazer o campo. E aí surgiu em toda a região que certamente uma semana eles mandavam matar a gente. E aí a gente se preparou, consagrou, ficou diante de... Passou uma semana e nada, passou outra semana e nada, e a gente continuou, Deus é claro. E aí o que aconteceu, Altair? Aconteceu que começou a ter uma repercussão em toda aquela região e as pessoas começaram a vir a perguntar a gente, né? O que a gente tinha, por que não nos atingiram? Aí nós começamos a testemunhar para toda a região que o Deus que estava em nós era mais poderoso do que o Deus que estava com eles. E isso foi assim um testemunho fantástico, e as pessoas começaram a vir procurar, querer conhecer esse Deus, porque se sempre durante a história todo mundo que mexia eles mandava matar, agora com a gente não conseguiu, por que então? Daí nós testemunhamos o Deus que está em nós, o Deus que nos ama, o Deus que nos conhece, o Deus que nós servimos, é o Deus criador, poderoso sobre tudo e sobre tudo. E é o Deus que é maior do que o Deus do mundo. E aí foi um testemunho muito interessante e muitas pessoas aceitaram Jesus e mudar toda aquela percussão ali. E lógico que as pessoas não ficaram bem conosco, os líderes, mas eles também começaram a perceber que havia um Deus poderoso, um Deus que ama, que gosta, que morreu pelas pessoas. E nós começamos a dar esse testemunho para as pessoas, e foi algo muito interessante, muito bom. Essa foi uma das experiências que eu vivi lá. Outra coisa que aconteceu lá, que eu me lembro também muito interessante, é que lá a AIDS é muito forte, né? Muito forte mesmo. E uma vez eu fui chamado no meio da noite para fazer um parto. Para fazer um parto. E aí, e não tinha os recursos, não tinha as coisas, como é que a gente ia fazer esse parto? Eu não podia recusar de fazer isso, né? Eu era a única pessoa que poderia salvar a criança. E aí nós foi pelo meio de um caminho, no meio da floresta, né? E eu fui orando, orando, orando a Deus. Senhor, como é que vai ser? Se eu tocar no sangue ali, certamente eu vou ser contaminado com AIDS. Como é que vai ser? E a gente orando, orando, no meio daquele mar, marinho, açucarinho. Rapaz, para a glória de Deus, quando eu cheguei lá, a criança já tinha nascido, já estava tudo bem, já estava tudo tranquilo, não precisei mexer em nada, tocar em nada, só fiz uma oração de agradecimento a Deus e abençoei ali e voltei para casa são e salvo pela glória de Deus. Então isso assim foi muito gostoso, foi muito interessante essa questão aí, né? Foi muito bom. Deus abençoou muito. E outras coisas que tinha assim, que a gente viveu lá, por exemplo, lá a gente comia de tudo, rato, macaco, cobra, lagarta, porque assim, você vai
na casa das pessoas, a Bíblia diz que trazei à mesa o alimento. Você não deve perguntar o que que tem ali, aquela sopa, aquele caldo ali, você não deve perguntar, você tem que comer. E se você traz à mesa aquela comida e você não comer, você recusar, é como se você recusasse toda a família, recusasse todo aquele povo, você poderia ser caçado dali, porque você recusou. Então a gente abençoava e comia sem saber o que que era. Mas a gente sabia, e todo mundo sabia que ali era rato, era lagarta, era macaco, era cobra, mas aquele caldinho ali a gente abençoava, Senhor, é como frango aqui, gostoso, abençoa. E a gente mexia com a bula, que a comida chamava bula, né, que é grudo de mandioca, que passa nas raias, né, aquele bolo lá, e a gente comia. E o Senhor sempre nos abençoava, e graças a Deus estamos aqui, fizemos o trabalho do Senhor, e o Senhor cuidou de nós. E até hoje eles perguntam por a gente quando é que vai outro brasileiro lá. Mas depois que a gente saiu de lá, guerra civil, muitos missionários, inclusive, foram tombados na época lá. E hoje vive uma situação muito complicada. Parece que tem um ou dois missionários suecos lá, porque eles tomaram a missão em guerra civil, essas questões todas. Mas é isso, meu amigo. Foi a nossa experiência e foi um prazer aí estar com vocês, contribuindo aí. Que Deus abençoe. Estamos aqui. Espero Amém, ter amém. podido contribuir um pouco aí com vocês. Pô, tenho certeza que edificou muito nossa vida, do pessoal que está ouvindo, porque assim, eu ouvi falar de missões, Acho que parece seu alguma coisa tão microfone, longe. eu acho que o microfone está fechado. Lembra aí de abrir. Aí no final a gente Não, faz uma oração também. deixa eu ver. O microfone está fechado, microfone fechado. Eu acho que ele está fechado para você aí. Agora está fechado, igual está Está aberto. fechado o microfone. Eu estou vendo daqui, está mostrando. Então deixa eu voltar aqui. Está funcionando. Continua fechado o microfone. Estou vendo daqui, está fechado ainda. Pode abrir. Agora acho que está aberto. Tá. Eu acho que as pessoas estão me ouvindo, você não está me ouvindo. Não estou te Deixa eu ouvindo, ver. não. Deixa eu ver. Está fechado? Som. Está fechado. Então, Continuo sem te ouvir, mas eu acho que é o microfone é, que está fechado. Continua eu acho, fechado. Eu estou vendo daqui que está fechado o seu microfone. eu acho que estão me ouvindo lá e você não está me ouvindo aí. Deixa, deixa eu sair aqui e voltar. Estão ouvindo os dois. Espera aí. Está fechado. Está fechado o seu microfone. Então, aí agora está aberto. Os que estão me ouvindo, você não está ouvindo. Deixa eu sair. Estamos aqui, tá bom? Estamos aqui na espera.
Aí, vê se voltou. Vê se tá com o áudio aí. Ou tá sem Agora áudio? sim, agora eu tô te ouvindo. Então Agora eu tô te ouvindo. É porque o microfone estava fechado. Então, mas tá fechado para você aí, mas todo mundo estava ouvindo. Para você estava fechado, mas para Ah, todo mundo tá. estava ouvindo. Mas enfim, Ah, então essa, tá bom. Ah. experiências são fantásticas. Na verdade, o que eu falei para todo mundo na igreja ontem, que você foi um dos primeiros professores lá no seminário. As primeiras aulas que eu fiz foi de especialização de missões, foi ali. Então, esse amor por missões surgiu ali. E quando eu falei daquele convidado inicial lá, que você tem uma foto daquele camundongo que o nativo entrou lá para pegar o rato na tua casa. Isso. E depois no final ele foi levar para você, que era seu. Aí você falou que não, mas ele falou, é seu. Porque para ele Isso aquilo era aí, importante, verdade. né? Que beleza. Então faz uma Era um oração. pratão. E o molho e o Amém. sangue do rato, o sangue do rato fazia um molho, não é isso? Isso aí. Então pegava o sangue do O rato, sangue fazia do um rato molhinho não, para todo molhar. rato fazia um. Todo rato era cozido, não só o sangue. Mas aí depois colocava a pasta de mandioca para dar uma molhadinha e comia. Isso, Maravilha, isso, é isso aí. maravilha. Pastor, então faz uma oração por nós aí, pelo nosso povo, então. Amém. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, te agradecemos pelos teus cuidados, te agradecemos pelo momento, Senhor, pela vida do pastor, a Thaís, sua família, ministério, te agradecemos por esse programa, te agradecemos porque nós podemos compartilhar da tua mensagem, teu amor, que nos constrange, esse amor derramado em nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Abençoa nossas vidas mais e mais, esses dias difíceis de pandemia, de tantas mortes, tanto desemprego, de tanta calamidade. Mas nós te agradecemos. Queremos a cada dia ser grato ao Senhor, porque o Senhor é bom. Abençoa os nossos familiares, nosso ministério. Abençoa os irmãos da igreja, abençoa todos os ouvintes, aonde quer que seja, Pai. Abençoa o pastor nesse programa tão bonito que eles fazem. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilhar aqui com ele. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Amém, meu querido. Deus abençoe. Amém, amigão. Deus Deus abençoe. abençoe. Tudo Deus de abençoe a bom. sua vida. Tudo de bom para vocês também. Manda um abraço para Ana aí. Amém. Que seja um tempo precioso também para Amém. vocês aí em Brasília, tá bom? Amém. Deus abençoe a paz. Tchau. Ok, queridos. Deus abençoe demais aí a sua vida. Amanhã nós estamos ouvindo a pastora Nilzete Flores. Hoje, nossa correria, tivemos que improvisar até a nossa aparelhagem aqui para transmitir, porque não poderíamos deixar de transmitir também essa mensagem tão importante, experiência do pastor Dema para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, as experiências dele que realmente nos edificou, me edificou muito no começo da caminhada, com as primeiras matérias do seminário. Então, quando ele contou tudo isso para nós, o coração aqueceu muito mais ainda e vimos a importância de permanecermos firmes nessa caminhada, firmes nessa jornada. E como eu disse, né, sempre, são amigos, pessoas que a gente conhece, que nos edificaram, e quando a gente convida eles para estarem aqui, é um único objetivo, que a tua vida seja edificada, que você seja edificado, fortalecido, que você possa entender todo esse processo de missões, porque às vezes fala de missões na igreja, mas parece que o negócio é tão longe, ou a gente ouve falar de tantas outras coisas e achamos que essas pessoas são super-heróis e na verdade são comedores de feijão, como eu e você, pessoas simples. O pastor Dema aí, né, se emociona de falar conosco, de contar a experiência dele, de ter comido mandioca, ter comido
todos os trens que eles têm para oferecer lá, mas o coração deles é realmente em Jesus. Então, são pessoas que eu tenho certeza que vão abençoar a tua vida muito, como a Nilzete também. Semana que vem tem uma turma preciosa que vai falar conosco também. São 10 dias aí que nós queremos dividir com você um pouco desse trabalho de missões, da experiência dos missionários que vão fortalecer a tua caminhada e ver que às vezes nós temos tudo aqui e por conta de uma dor de dente, uma dor de barriga, a gente deixa de fazer uma obra. Mas enfim, em todo tempo e em todo momento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que com ele nos dará todas as coisas. E a ele seja o amém sempre, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe você. Amanhã, às 10 horas, eu espero você aqui junto no Café Coragem, para compartilharmos também com a Nilzete Flores seu chamado, sua vocação, o que ela abriu mão para poder fazer este trabalho tão precioso. E eu não tenho a menor dúvida que vai enriquecer também demais aí a sua vida. Deus abençoe, só desculpa alguma coisa que hoje foi tudo improvisado, mas eu creio que deu para você absorver o mais importante de tudo, que foi a mensagem e a experiência do pastor Dema, o nosso grande amigo, que carece também das nossas orações. Beijo no teu coração, até amanhã às 10 em mais um Café com Coragem. Um forte abraço. Tchau, tchau. Aí eu mandei o link para ele desse aqui, e para mim eu tinha convicção de que eu coloquei o fone de ouvido desse aqui. Aí eu fui pegar lá no carro, lá parece que caiu alguma coisa. Eu fui procurar o fone, não achei no carro. Porque eu fui lá em cima, eu digitei uma cafeteria.